Na Bíblia, há um versículo que diz que os dias da vida do homem serão 120 anos. Então muitas pessoas pensam que desde então Deus diminuiu a idade do homem para o limite máximo de 120 anos. No entanto, esse texto possui diferentes interpretações. Inclusive, a ideia de que Deus ordenou que o homem vivesse somente até os 120 anos é a interpretação menos aceita entre os intérpretes bíblicos sobre esse versículo. E neste vídeo nós falaremos exatamente sobre isso. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. O texto que fala que os dias do homem serão 120 anos foi registrado pelo escritor de Gênesis ao abordar o contexto da corrupção da raça humana. De acordo com o relato bíblico, a humanidade havia se multiplicado e com ela o pecado também cresceu de forma intolerável. A depravação era tão grande que até mesmo a linhagem impiedosa de Sete, que guardava o compromisso com Deus, havia se misturado com a linhagem ímpia de Caim. Então a Bíblia diz que diante dessa realidade terrível, o Senhor declarou lá em Gênesis capítulo 6 e versículo 3: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Em seguida, o texto bíblico informa que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e resolveu destruir os seres viventes. E a sequência da história bíblica revela que tão logo Deus fez cair o dilúvio sobre a terra e apenas a família de Noé foi poupada. Mas à luz desse contexto, os estudiosos discutem o que de fato Deus quis dizer ao afirmar que os dias do homem seriam 120 anos. E dessa discussão surgiram as duas interpretações principais que nós veremos a seguir. A primeira interpretação diz que sim, que Deus limitou o tempo de vida do homem em 120 anos. Então essa interpretação defende que em Gênesis capítulo 6, Deus estabeleceu um limite máximo de idade que os homens poderiam alcançar. E essa interpretação também se apoia no fato de que de Adão até o dilúvio, a idade comum dos homens era de centenas de anos, mas após o dilúvio, rapidamente esse limite de idade declinou. Depois de Moisés, por exemplo, geralmente não há mais registros de pessoas passando dos 120 anos. Mas a grande dificuldade dessa interpretação é justamente o fato de que mesmo após essa suposta limitação da idade do homem em 120 anos, várias pessoas, durante muito tempo, continuaram vivendo mais do que 120 anos de idade. Até a época de Abraão, aparentemente era comum as pessoas superarem essa idade. O próprio Abraão, por exemplo, viveu até os 175 anos. Isaac, seu filho, viveu até os 180 anos. Já o neto de Abraão, Jacó, morreu com a idade de 147 anos. Então parece bem estranho que durante séculos as pessoas continuaram alcançando idades superiores a 120 anos, apesar do limite estabelecido por Deus. Diante dessa fraqueza, surge a segunda interpretação, que diz que Deus estabeleceu 120 anos como um limite para o arrependimento. Embora seja verdade que a expectativa de vida de um indivíduo diminuiu notavelmente após o dilúvio, os 120 anos citados em Gênesis capítulo 6, versículo 3, possivelmente se referem a outra coisa. Na verdade, é amplamente aceito entre os estudiosos que ao dizer os seus dias serão 120 anos, Deus não estava estabelecendo um limite na expectativa de vida de uma pessoa, mas estava concedendo uma oportunidade de arrependimento para a humanidade antes que o seu juízo fosse derramado. Esse princípio se ajusta bem ao contexto em que Deus declarou que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Aqui o verbo contender traduz um termo hebraico de significado difícil, mas basicamente o texto bíblico informa que diante da impenitência humana, o Espírito Divino, doador da vida, seria retirado e o homem que é carne encontraria a destruição. Mas pacientemente, Deus concedeu um adiamento de 120 anos no derramamento do seu juízo. Pelo menos parece ser assim que o apóstolo Pedro interpreta essa questão no Novo Testamento. Porque ao falar sobre a sociedade pré-diluviana, o apóstolo escreveu que os homens foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. É fácil perceber que o apóstolo Pedro enfoca muito bem a questão da
espera da longanimidade de Deus pelo arrependimento daqueles homens que no fim não se arrependeram. E em outra parte, o mesmo apóstolo também se referiu ao fato de que Deus não perdoou o mundo antigo impenitente, mas conservou apenas a família de Noé, o pregoeiro da justiça. Vejamos o que o apóstolo escreve em sua segunda carta, capítulo 2, entre os versículos 4 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O versículo que mais interessa para nós aqui na discussão desse tema é o versículo 5, mas note que o assunto base tratado por Pedro de forma geral é justamente a questão da vida de impiedade, a impiedade dos anjos que pecaram, a impiedade dos homens do mundo antigo que viveram impiamente enquanto Noé pregava a justiça e a impiedade dos cidadãos das cidades de Sodoma e Gomorra. Todos esses, de acordo com o apóstolo Pedro, encontraram a destruição. Sobre todos esses houve um basta. Sobre todos esses o juízo de Deus foi derramado. Então, considerando todas essas coisas, provavelmente a melhor interpretação é a de que o texto que diz que os dias do homem serão 120 anos refere-se ao tempo entre a proclamação de Deus e a destruição do dilúvio. Isso significa que, em sua graça, Deus deu um tempo para que a humanidade se convertesse de sua corrupção e usou o próprio Noé como um pregador que anunciava a justiça aos seus contemporâneos. Mas depois desse adiamento de 120 anos, a ira de Deus recaiu sobre a humanidade por causa do pecado. E se há uma lição principal que podemos extrair desse texto, é que ele é um lembrete de que Deus é misericordiosamente paciente, mas também há um limite para a paciência de Deus. E para você que assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado de compreender o significado do texto bíblico. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com mais alguém para que outras pessoas também possam compreender melhor a palavra de Deus. E deixe também o seu comentário falando sobre qual interpretação você acredita que explica melhor o versículo bíblico que diz que os dias do homem serão 120 anos. E também, se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo da Palavra do Senhor, nós temos também o nosso curso de teologia totalmente online com uma linguagem fácil e objetiva. Você pode saber mais sobre ele logo no primeiro comentário ou na descrição do vídeo.